Olá, amigo do canal Dialeto Nerd, aqui Bruno, e hoje trago-te as minhas 10 piores leituras de 2020. Ora então, trago aqui as minhas 10 piores leituras, ou as leituras, não digo as 10 piores, mas as leituras que mais me desiludiram, se calhar, de 2020, ou se calhar as mais difíceis de chegar até ao fim, por variedíssimas razões. Não li nada assim altamente ofensivo que eu achasse que não fizesse sentido. Aliás, acho que todas as obras são válidas, e isto é apenas a minha opinião e a minha sensibilidade, aquilo que eu senti. Obviamente que isto também deriva um bocadinho às vezes do estado de espírito na altura em que estamos a ler, mas este é o meu top 10 e eu não queria não fazer um top 10 também das leituras que me desiludiram em certa medida. Vou começar desta feita com a posição então número 10. Vou começar com a 10ª leitura ou a 10ª série que me desagradou mais. Vou utilizar obviamente aqui uma cábulazinha com o meu tablet, porque já não as tenho, obviamente. Já não tenho comigo, já não as tenho comigo, acabei por as trespassar. E vou começar então na 10ª posição com Injustice, exatamente. Neste caso estou a falar do Injustice 1. Todo esse run, que foram em 5, se não me engano, em 5 anos, mais o Ground Zero. Ora, não é novidade que eu não achei muita piada o Injustice, porque eu já tinha trazido aqui no vídeo, se te lembras, em 2 partes que eu falei das primeiras leituras de 2020, dos primeiros 4 meses, se não me engano, as primeiras leituras, figurava lá Injustice. Eu já lá tinha deixado a minha opinião em relação a Injustice e tinha dito que achei o primeiro ano fortíssimo, segundo ano fortíssimo, terceiro ano mais ou menos, e depois a partir daí descamba de uma maneira assustadora. Assustadora. Talvez depois só no último ano, no 5º ano, por assim dizer, ou seja, neste caso o desenrolar final, é que possa ter, porque pronto, depois o final, o combate final e a maneira como é resolvido agradou-me, mas, sei lá, tanta coisa errada. Para quem já leu, isto vai ter spoilers, não é? Para quem já leu, coisas que eu não referi se calhar no outro vídeo, para eu não me estar também a repetir, a situação, eles arranjaram uma situação para equilibrar as equipas relacionado com aquelas cápsulas que davam poderes, superpoderes, aumentavam superpoderes, né? Para já é um recurso que eu acho que é um recurso pobrezinho. Quase um deus ex machina que é utilizado. Pronto, ok, a Bat-família ou os Bat-coadjuvantes da facção do Batman, como é muito mais fraca fisicamente, porque o Super-Homem tinha pesos pesadíssimos do lado dele, toca de arranjar umas pilas, não interessa que... metemos umas pilas e ficamos tac a tac com os outros. Acho isso um recurso muito pobrezinho e principalmente é um recurso que, além de ser pobre, podia ter sido utilizado ocasionalmente, mas não, é utilizado constantemente, usado e abusado. E isso começou a ser notório a partir do 3º volume, começou a ser um habitué, isso desagradou-me imenso. Depois, situações entre lutas que não fazem sentido nenhum. Eu acho que já comentei, o Arqueiro Verde consegue vencer o Adam com uma flecha explosiva. Eu sei que isto depois, ele teve problemas porque teve que interligar muito com situações do próprio jogo. Eu sei, mas de qualquer das formas eu tenho que analisar a obra em si. E a obra em si tem essas resoluções, tem esses combates que eu acho... A Harley também a vencer não sei quantos, pronto, o normal. Outra situação foi o Super-Homem estar constantemente para vencer, e para vencer então a facção do Batman, e acontece sempre uma situação qualquer, nunca consegue apanhar, falta sempre qualquer coisa. Pronto, desiludiu-me bastante, e o Ground Zero depois também não veio acrescentar rigorosamente nada à história. Foi mais para ganhar uns cobres, foi mais para fazer uns trocos. Fraquíssimo, achei fraquíssimo o final. Mais uma vez eu digo, quem ler os 2 primeiros anos não vai acreditar no que se tornou a série, e foi uma série que eu estava a gostar imenso e que me desiludiu tanto que eu tinha que a colocar neste ranking. Infelizmente coloquei-o no ranking de leituras menos agradáveis, ao contrário do top 10 leituras, 10 melhores leituras. Aqui está, 10º classificado é a série Injustice 1. 9º classificado, aqui temos agora um patamar acima, ou seja, neste caso é acima de pior. Temos então
neste caso, uma história de Tom King, exatamente. É pena porque esta história tem um traço fantástico, tem um traço muitíssimo bom de Clayman. Exatamente, já devem saber o que é que eu estou a falar. Estou a falar de Heroes in Crisis. Heróis em Crise é o meu nono classificado desta lista de piores leituras do ano. Não há muita coisa a falar que já não tenha sido dita por muitas outras pessoas. A leitura em si, eu só não está mais acima na lista porque não me ofendeu tanto, porque eu não sou, se calhar, um super fã de Wally West, não sou um super fã do Flash, e não estou, se calhar, tanto dentro do que este personagem tem passado. Eu já percebi que ele tem passado realmente mal, tem passado mal nas mãos da DC. Muita gente não percebe o que é que se passa, só a DC ganha ódio ao personagem, porque está sempre a colocá-lo em situações menos abonatórias, mas achei um bocadinho parvinha a situação, e achei que o final é simplesmente sem sentido nenhum. Não faz praticamente sentido nenhum. Depois os heróis ele faz aquilo que faz, obviamente, depois no fim ainda ficam do lado dele, e ainda ficam do lado dele. Bem, uma situação que eu, que não sou um acérrimo conhecedor da personalidade e do dia-a-dia de todos estes heróis, ou de muitos destes heróis, eu próprio achei que eles estavam fora de personagem. Fora uma situação ridícula de ter um combate entre a Harley Quinn e a Trindade, e ela conseguir vencer a Trindade. Bem, isso então é nível Trapalhões, só pode. É ridículo, não faz sentido, e como tal, para mim, nono classificado, Heróis em Crise. Mais do que o assassinato de um personagem na praça pública, é a maneira como outros personagens ficam do lado dele, e também como outros heróis são exagerados pela DC. Um tremendo roteirismo existiu aqui. Como tal, para mim, nono classificado, Heroes in Crisis. Ora, então, o meu oitavo classificado, esta posição não foi escolhida tanto por ter algo que eu achei que fosse realmente fora completamente, ou que me chateou especificamente, mas foi mais pelo um conjunto de situações, ou, no fundo, ausência de envolvimento da minha parte. Não senti nada ao ler a história, que é basicamente X-Force. As primeiras histórias, neste caso, foi através do Epic Collection, o volume número 1, eu li, que se chama Under the Gun, não é? Mas que é basicamente X-Force de 1 a 15, tem ainda o anual, tem o Spider-Man 16 e o Wolverine 54, mas basicamente é as primeiras histórias dos X-Force, isto no início dos anos 90. Obviamente que isto está obviamente ligado a Rob Liefeld. Tem ainda também Fabian Nicieza e tem Todd McFarlane, porque faz aqui um crossover com o Homem-Aranha. Na altura era desenhado pelo Todd McFarlane, e neste caso este é o X-Force no seu início, pelas mãos de Rob Liefeld. O que me chateou tanto não foi tanto a situação do traço, que eu não sou fã, obviamente tudo super bombado, super enorme. Não foi tanto isso, obviamente não é um traço que me agrada, mas foi mais de eu não me identificar, não me agradou, a leitura foi aborrecida, não sinto interesse por nenhum destes personagens. Talvez eu tenha sinta algum carisma da parte do Cable, mas de resto os outros, o Missile, a Dynamite e por aí fora, não me consigo ligar a nenhum dos personagens. A história também não... é uma história mais ou menos, as situações eram situações muito... não me cativou minimamente, e é basicamente por isso que está nesta classificação. Não por nada que eu tenha achado super ultra mega mal, mas mais porque não retirou nada de mim, não me liguei a nenhum dos personagens, estava só à espera de ver acabar esta edição e mais nada. Sétimo classificado desta lista, o sétimo classificado é Absolute Carnage, esta saga tão recente, que envolve o Venom, Carnage, não é? Muito recente, de Donny Cates. Ora, eu li a edição em Ónibus, ou seja, está completíssimo, é a saga principal, e depois tem os tie-ins. Tem Absolute Carnage de 1 a 5, e depois tem os tie-ins com o Deadpool, o Capitão Marvel, o Imortal Hulk, o Homem-Aranha, o Simbione, né? Tem uma data de tie-ins por aí fora, Lethal Protectors e por aí fora, e
sinceramente, tem algumas histórias interessantes, mas o que me fez mais espécie é que aconteciam determinadas coisas nos tie-ins e depois quando passava para a fase inicial, porque aquilo era intercalando, não é? Havia dois tie-ins, interligava no primeiro número de Absolute Carnage, depois acontecia mais outros tie-ins, entroncava na segunda edição da Absolute Carnage e por aí afora, e aconteciam coisas nos tie-ins, e depois quando passava para a leitura da edição da trama principal, não batia uma coisa com a outra, do género, num tie-in explodia determinada coisa, no outro aquilo já não tinha explodido, fez-me imensa confusão, acho que houve ali algum desentendimento editorial, porque as coisas não batiam umas com as outras, e muitas destas histórias, mais uma vez, não acrescentam nada à trama principal, é só mais penchichoriços. Cada vez mais os tie-ins, daquilo que eu tenho lido, cada vez mais os tie-ins não vêm para acrescentar, o que é uma tristeza. Basicamente eles pegaram aqui alguns personagens ou algumas séries que estão a bombar, que estão intensas, e depois metem cá para dentro, tentam fazer uma ligação de qualquer maneira e siga para bingo. Depois houve aqui algumas decisões a nível, mais uma vez, uma coisa que me faz confusão, que é a nível de poderes. É introduzido aqui, por exemplo, vou só dar aqui um exemplo, não quero estar aqui a alongar muito, do Immortal Hulk, que é introduzido, e Immortal Hulk sabemos que está numa fase, se não a mais, das mais poderosas, blá, 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 e é em que é introduzido e parece que estamos a lidar com, sei lá, com o Hawkeye sem flechas, com o Gavião Arqueiro, mas sem flechas. É ultrapassado de uma forma muito, muito rápida, porque no fundo ele só aparece, pelos vistos, só aparece para chamariz, mas depois não tem quase influência nenhuma. E quem diz este, diz outros personagens que apareceram aqui. Foi realmente uma... E também está nesta posição, se calhar, porque na 7ª posição, porque no fundo também tinha muita expectativa, porque Donny Cates está numa moral assustadora, talvez seja o escritor com maior moral neste momento na Marvel, e então achei bastante sem sal, bastante ok, nada de extraordinário, e fez-me exatamente muita confusão esses erros de continuidade. Em 6º lugar temos então Avengers World, neste caso eu li a Complete Collection, ou seja, li de cabo a rabo completamente, que vai de Avengers World de 1 a 21, depois ainda tem Avengers de 2012, 34.1, 34.2 e materiais de outras coisas. Basicamente, não há muita coisa a dizer. Veio viver do run que estava de acontecer de Jonathan Hickman. Ele tem a mão de Jonathan Hickman, mas basicamente, ao que me parece, foi mais Nick Spencer e Frank Barbiere que andaram com isto para a frente. Jonathan Hickman é capaz de ter dado ali um lamiré, mas sinceramente, totalmente esquecível. Histórias simplesmente ok, e está nesta posição porque assim, são 21, 22 números de histórias, e eu basicamente, eu já li isto há algum tempo, eu basicamente não retive quase nada. Só isso diz muito do desinteresse que eu tive em relação a isto. Acho que não vive minimamente de acordo com a expectativa que foi criado com o run de Jonathan Hickman à frente dos Vingadores. Isto foi algo paralelo, com outros personagens, com mais uma vez uma confusão de poderes a serem todos que não fazem sentido nenhum, ganham a uns mas depois perdem a outros. Uma coisa que me faz imensa confusão é exatamente isso, é o personagem estar completamente descaracterizado a nível de capacidades físicas. Então é basicamente este Avengers World tem um ou outro herói mais badalado, mas depois segue aqui com uma data de personagens Bs e Cs e por aí fora, que não trazem nada de novo, histórias completamente meh, e como tal, para mim, esquecível ao máximo, e ganhou então o 6º lugar nesta minha lista de leituras menos cativantes de 2020. Em 5º lugar, uma surpresa de eu ter um top das piores leituras do ano e ter este criador na lista. É uma surpresa até para mim, porque é considerado por muitos, e se calhar até por mim, do melhor escritor da história da banda desenhada, e foi neste caso exatamente Alan Moore numa lista de top
leituras menos agradáveis, é verdade, nunca pensei, mas é realmente a leitura de Maxwell, o Gato Mágico. Obviamente isto é o início dos inícios de Alan Moore. Foi escrito e desenhado por ele. Não é que isso me faça confusão do traço dele não ser, não é um Jim Lee, ou não é um Brett Booth, não é nada disso, um Clayman ou whatever, não é nada disso, não é o traço dele que me entristece, mas aquilo no fundo é um conjunto de tiras, pois estão muito relacionadas ao momento passado em Inglaterra. Muito relacionado com, obviamente a gente sabe que estas tiras vinham muitas delas em jornais e em publicações periódicas que interligavam muito até com notícias dos telejornais e dos mídias, ou seja, além de eu ficar a patinar numa data delas, fiquei completamente a boiar. Em uma data das piadas eu não achei piada a praticamente nada, porque já está altamente desatualizado e porque são pormenores que a mim me passavam ao lado, que eu não tenho conhecimento delas, porque estão muito relacionadas, lá está, com o dia-a-dia e com as notícias que se passavam em Inglaterra, e então passou-me completamente ao lado, foi E depois no fundo também se calhar está tão alta na classificação, porque era Alan Moore e eu tinha se calhar um excesso de expectativa, se calhar devia ter-me informado melhor do que é que se estava a passar, antes de ir com tanta sede ao pote, mas realmente foi um bocado de desilusão. Só queria que isto acabasse. Não achei piada exatamente porque fiquei muito desfasado do que estava a passar, fiquei um bocado a boiar e não achei piada. O traço não é fantástico e como tal, lá está, ganhou o 5º lugar com muita pena minha, mas também Alan Moore não se importa com isto e não vem mal nenhum ao mundo. De certeza que houve muita gente que colecionou este encadernado e que deve estar a amar, e faço menção, isto é da Pipoca e Nanquim, e eu tenho que lhe dizer que eles fizeram aqui um trabalho fantástico. Eu vi como é que foi a luta para ir buscar estas tiras, muitas delas estavam completamente fora não existem, isto é uma edição única deles, dou-lhes os parabéns pelo que eles conseguiram, fico e tenho inveja de quem gostou. Eu infelizmente não gostei, então tenho aqui Maxwell em 5º lugar. Ora, incrível, acabei de pôr o mago Alan Moore nesta lista e pura e simplesmente a minha máquina desligou-se, apagou, ficou sem bateria. Não pode ser coincidência, o mago está a ouvir, está a pressentir que eu coloquei nesta lista, não ficou agradado e já me criou aqui um boicote, já me boicotou aqui a gravação. Mas pronto, vamos continuar, Alan Moore, peço perdão. Deixa-me continuar então a gravar. Vamos então para o 4º classificado e neste caso tenho então como 4º classificado a arte de Charlie Chan Hokusai. É verdade, mais uma edição da Pipoca e Nanquim. Neste caso, o que é que não me agradou tanto nesta obra? Basicamente é assim, tem vários méritos. A arte, a diversidade da arte, as técnicas e tudo é muito boa, é fantástico, o traço é magnífico, é tudo, mas neste caso não foi nada que me chocou assim demais, mas foi mais uma sensação de desinteresse. Eu mais uma vez tinha uma expectativa altíssima, lá está. Aqui há vários critérios para eu colocar os livros nesta lista, não é? Para me terem desagradado. Alguns é excesso de expectativa, outros são situações que acontecem que me tiram completamente fora da história, outros simplesmente aborrecem-me. Neste caso eu dou-lhe os méritos, mas foi uma história que é muito politizada, está muito ligada a situações específicas acontecidas, obviamente. É assim, é inventivo porque no fundo é um criador a falar sobre um criador de banda desenhada. Esta metalinguagem está bastante interessante, mas está muito ligada ali a Singapura e às situações, à política da Singapura e ao dia-a-dia. Está muito ligada, como eu também referi em relação a Maxwell, eu não vou falar mais, senão ele desliga-me outra vez a máquina, mas como eu falei em relação ao lugar anterior, estava também muito ligada às situações das notícias do país. Aqui também está muito ligada a Singapura, à política e por aí fora. Sou sincero, não houve grande desenvolvimento do personagem, não há um twist final, não vale a pena estar à espera que no fim vai haver ali uma situação que espetáculo. Não,
acaba num tom igual ao anterior, ou toda a obra tem ali um tom muito ameno, não se passa nada de muito especial, vai só vendo como é que ele vai desenvolvendo a situação. Deixa-me até um bocadinho, dá aqui até uma imagem, se calhar um bocadinho triste do que é ser um criador de banda desenhada, porque não acabou assim num ponto alto nem nada. Passa assim uma imagem até tipo de conformismo. Acredito que haja super fãs desta obra, eu compreendo perfeitamente e vejo quem tenha amado esta obra, mas a mim simplesmente não bateu. Não bateu, desinteressou-me bastante, achei um bocadinho aborrecido, fui apreciando, e foi isso que me manteve até ao fim, foi exatamente a arte, que eu acho realmente bastante boa, mas a história em si achei muito sem saborona. Terceiro classificado, aqui o terceiro classificado eu vou fazer aqui uma pequena batota, porque eu não vou mencionar uma, mas vou mencionar várias. Porque no fundo é mais uma era do que propriamente uma só obra. Eu vou aqui destacar, infelizmente, então Quarteto Fantástico, Capitão América, Thor, X-Men, Pantera Negra e Vingadores, ou seja, basicamente as grandes edições e os grandes blockbusters da Marvel, tirando talvez também aqui o Hulk e o Homem-Aranha, porque esses não estão nessa, não os li, mas eu comecei a ler todas as primeiras histórias destes heróis, todos os primeiros Epic Collections que nós sabemos, eu trago sempre aqui, são sempre um bulk logo de pai de 20, as primeiras 20 histórias de cada um destes personagens ou grupos, e no fundo é a Silver Age da Marvel. E sinceramente eu achei altamente enfadonho. Eu não tiro mérito nenhum, tenho todos os méritos, é o início dos inícios, temos que louvar tudo aquilo que foi feito, porque sem aquilo não estaríamos no patamar que estamos. Eu coloco tudo isso no peso da balança, é importantíssimo, mas eu aqui venho falar mais daquilo que eu senti ao ler, e esta lista é mais ou menos... é mais aquilo que eu senti a ler, e eu achei altamente enfadonho, porque obviamente que são histórias ainda muito naíves, muito ingênuas, e constantemente me suspendiam da história, me retiravam da história. A suspensão da descrença era complicado de manter, porque havia sempre várias situações que eram difíceis de engolir. Eu dou sempre um exemplo, que é uma história, neste caso é do Thor, logo das primeiras histórias do Thor, em que o Loki arranja maneira de isolar o martelo dele, e ele, como se sabiam nessa altura, cada vez que ele ficava 10, acho que era 10 segundos, ou o que era, ou um minuto, ou o que era, longe do martelo, ele voltava a ser o Donald Blake, voltava a ser humano. E então o Loki isola o martelo, e o Thor vira então humano, e para enganar o Thor, para enganar o Loki, mete um manequim vestido de Thor e diz, estou aqui, esconde-se atrás do manequim e faz a vozinha, tipo ventríloco. Loki, estou aqui, afinal não me venceste. E o Loki fica baralhado, o quê? Mas eu venci. E depois ele escapula-se ali por trás do Loki e vai buscar o martelo. Ou seja, então, mas quem é que engana alguém com um manequim vestido? Como é que alguém engana? Então são essas pequenas coisas assim muito naifezinhas que são transversais em todas estas obras. Obviamente, pois muito texto, e não é questão de ser muito texto, é muito texto descritivo, ou seja, estamos a ver a imagem e ao mesmo tempo está um texto inteiro a descrever a imagem, muito aborrecido, muito difícil passar estas histórias, foi muito... Aliás, eu vou ser sincero, e por isso é que está no meu terceiro lugar, é que eu, quase todos eles, eu só vi as imagens. Já nem li o texto. E isto é uma força, porque é assim, muitas delas são desenhadas por Jack Kirby, não é? E ele tinha realmente eu posso gostar mais ou gostar menos, não é obviamente dos traços que eu mais amo, mas há uma coisa que eu tenho que lhe dizer, ele tinha uma narrativa fantástica, porque lá está, eu só via os quadros e estava a perceber a história, porque não dava para ser mais rápido, para passar aquilo, não dava para estar a ler aquilo, é muito naifezinho, muito bobo e muito aborrecido, as histórias são muito aborrecidinhas. Agora a narrativa realmente do Jack Kirby, bastante boa.
tenho que lhe dar esses parabéns, mas este conjunto, esta fase, esta Silver Age é para mim o terceiro classificado das leituras menos agradáveis de 2020. Ora, e como segundo classificado, exatamente, estamos a chegar perto do número 1, como segundo classificado eu trago então aqui, com muita pena minha, Marvel Zombies, de Robert Kirkman e no traço com Sean Phillips. Eu li as primeiras histórias e não deu mais. Não deu mais. Eu sei que Zombies está muito em voga, e neste caso foram buscar o Robert Kirkman exatamente por causa do Walking Dead e pelo fazer um género de um Walking Dead no universo Marvel, mas é assim, não tem rigorosamente nada a ver. Não tem nada a ver. Não foi para mim um tiro completamente ao lado. Robert Kirkman demonstra aqui também não estar muito dentro do universo Marvel, dos heróis, ou seja, obviamente deve-os conhecer, mas não conhece minimamente os poderes, e este sim já entra numa categoria de algo que me incomodou, sinceramente, porque é uma das coisas que me incomoda, eu digo várias vezes, que é não saberem, não perceberem bem como é que funcionam os poderes dos heróis, e aqui é um sem número de situações, sem sentido nenhum, uma história sem pés nem cabeça, realmente não me agradou minimamente. Eu sei que isto é um universo em que foi despoltado, lá está, o universo é um Walking Dead, despoltou-se determinada situação que fez com que se tornassem todos mortos-vivos e apanharam também os heróis e andam os heróis a comerem-se uns aos outros. Só para dar um exemplo, há um exemplo em que há um herói que obviamente por não estar na Terra não é apanhado nesta loucura, que é o surfista prateado. Ele surge, só para dar um exemplo de como isto está louco, ele surge e obviamente tentam abatê-lo, tentam comê-lo e não sei o que mais, ele defende-se obviamente e não conseguem trespassar porque o surfista prateado tem aquela couraça prateada dele, não é fácil nem me lembro de alguma vez ter visto alguma situação em que tenha sido rompida aquela pele, por assim, pele, ou não sei como é que se pode dizer aquilo, dele, e eles tentam fazer isso, tentam comê-lo e não sei o quê, não o conseguem vencer, não o conseguem mandar abaixo, não conseguem fazer nada, e depois é vencido pelo Hulk, ok, mas o Hulk morde-lhe a cabeça, come-lhe a cabeça. Como assim come-lhe a cabeça? Eles não conseguem perfurar a pele do surfista prateado, mas se for mordido já lhe consegue, e depois já lhe consegue arrancar a cabeça à mordida. Uma situação completamente sem sentido. Ele suporta todas e mais algumas coisas, mas depois o Hulk consegue morder-lhe a cabeça, quer dizer, não lhe consegue esmurrar à morte. E há de ter muito mais força nos punhos do que há de ter nos dentes, não é? Digo eu. Há de ter muito mais força nos punhos que nos dentes. Não o consegue abanar, mas depois consegue mordê-lo e consegue-lhe arrancar a cabeça à dentada. Bem, não faz sentido nenhum. Acho que é mesmo Robert Kirkman em ponto morto. Completamente aqui em ponto morto. Não gostei nada, tudo sem pés nem cabeça, os poderes todos sem pés nem cabeça, os diálogos também fracos. Achei... Sinceramente, desgostou-me imenso. Li as primeiras histórias e já nem sei se foram os primeiros 5 ou 6 e não consegui ler mais nada relacionado com o Marvel Zombies. Este é claramente o meu segundo classificado e só não é superado por um número 1 que pode ser polémico. Ora, aí está. Antes de passar para o número 1, vou fazer aqui mais uma vez menções honrosas. Neste caso vou só deixar duas, porque uma até é bastante extensa. Vou deixar aqui um Epic Collection que eu li, que foi o Epic Collection número 21 do Quarteto Fantástico. Foi uma leitura, essa fase do Quarteto Fantástico, na altura era uma fase, para quem se lembra, em que o Coisa teve uma segunda transformação, em que ficou todo espinhoso e por aí fora, e muito mais poderoso. E também a Carol Danvers, exatamente, Miss Marvel, Captain Marvel e por aí fora, tornou-se também ela própria uma coisa, um coisa feminino, por assim dizer. E incomodou-me bastante porque foi uma fase muito estranha. O Coisa já não estava com a Alicia Masters, estava o Johnny Storm, ou seja, o próprio companheiro de equipa. Roubou, entre parentes, claro que isto tem um contexto, mas também não vou estar aqui a dizer tudo, mas praticamente roubou a namorada do amigo, e eles estavam agora casados e continuavam no grupo juntos. Ok, já me passou, e continuaram juntos.
A Carol Danvers, a Miss Marvel, Captain Marvel, estava também numa fase altamente depressiva, quase meio suicida, bastante deplorável a fase em que ela estava, em que constantemente falava e estava deprimida e estava não sei o quê, não sei o que mais. Ou seja, foi uma fase do Quarteto Fantástico que eu sinceramente não me agradou nada, só se salvou e só não está nesta lista para mim por causa dessas situações. Tem ali as histórias daquele crossover entre aquele coisa espinhoso e o Hulk cinza, que também implica ter ali a presença do Dr. Doom, que é das minhas histórias favoritas na altura de Peter David, que estava à frente do Hulk, e só por causa disto é que não figura. E a minha outra menção honrosa é não só um título, mas uma fase, que é a era dos X-Men, com praticamente Lobdell à frente, Scott Lobdell, que é ali, eu li ali uma fase em que é a fase de Magneto War, Trial of Gambit e por aí afora, ou seja, a fase de Lobdell à frente do X-Men, foi uma frase que fica aqui como menção honrosa porque eu, sinceramente, não me agradou, não me cativou. Eu que gosto tanto do X-Men, mas gosto praticamente da nova fase, não, da fase do Claremont, da inicial. Gostei muito, foi uma equipa que eu aprendi a gostar bastante, desde a altura de formatinhos de Abril em que eu lia. Era o meu grupo preferido e fiquei bastante desiludido com esta fase, que para mim não mexeu minimamente comigo e por isso é que figura aqui como menção honrosa nesta minha lista de de leituras menos cativantes de 2020. Ora, chegamos então ao número 1 da lista, e o número 1 da lista é, infelizmente, X-Men, exatamente, X-Men, fazendo ponte com o que eu disse anteriormente, com a menção honrosa. Mais uma vez é uma história, neste caso, que está interligada exatamente com esta fase que eu acabei de mencionar, de Scott Lobdell, mas aqui eu vou mais personificar, vou ser aqui mais específico, e é X-Men Phalanx Covenant. Eu achei simplesmente medonho. No meu gosto, achei medonho, porque também mistura aqui coisas que eu pessoalmente não gosto. Mas já desagrada-me exatamente esta salganhada que era os X-Men e também a salganhada que é a mistura entre duas histórias dos X-Men, depois intervala com duas histórias dos X-Factor, depois é duas histórias dos New Mutants. E é assim, se eu até posso apreciar os X-Men e os X-Factor, depois há algumas equipas que não me dizem nada e que eu não acho mesmo particular de interesse nenhum. Os New Mutants nunca foi um grupo que eu achasse muita piada, X-Force também não, e por aí fora. Isto mistura uma data delas, e depois tem que se dar espaço a eles todos. E então eu estava interessado, se calhar, mais em ver mais o X-Men, porque são aqueles heróis que eu tenho maior apreço e estou mais interligado, e então aquilo para mim enfraquecia a história, mas nesta fase tinha que tudo interligar com tudo, e se calhar ainda continua a ser, infelizmente, mas pronto. Tem aqui uma salganhada de equipas, tem também os Excalibur, tem os X-Force, X-Factor, X-Men, e por aí fora. E depois é uma fase em que fala de um vírus, que era o vírus, que era um vírus tecno-orgânico, que estava a infectar, mas depois a história também é assim, infecta humanos, mas depois já estava a infectar mutantes, depois já não sei, uma coisa para mim totalmente desinteressante. Depois também tinha muito texto, muita conversa, até algumas situações que me faziam um bocadinho de espécie, que era, as personagens estavam num quadro a fugir, muito rapidamente a fugir de tiros e não sei o quê, e depois tem um texto enorme deles a falarem uma com a outra, e fica assim um bocado estranho, porque se elas estão ali em segundos, milésimas de segundos, a tentar se desviar de determinados raios e por aí fora, como é que têm tempo para estar com um texto tão grande? Como é que conseguem falar aquele texto tão grande ali uma coisa é estar a terem os personagens estarem a ter um diálogo, parados, frente a frente, ter um diálogo. Outra coisa é estarem a fugir de tiros de milésimas de segundo e estar ali com diálogos enormes. Mas pronto, isto sou eu que também estou a ser demasiado pormenorizado, porque é assim, quando não se gosta de uma coisa, vai-se a todos os pormenores, e quando se gosta muito, a gente esquiva-se a uma data de incoerências. Mas neste caso, não gostei, o tema não me agradou, esta fase, como eu mencionei, não me agradou nada, e para mim foi claramente... Era quase uma página por dia que eu lia, de tão aborrecido que estava, de tão desinteressante.
porque todas as temáticas que ele abordava, desde equipas que não me dizem nada, a o tema em si, destes dos virusinhos e não sei o quê, também é olha, vírus, que é uma coisa tão atual, infelizmente, mas que não me interessou minimamente, achei totalmente desinteressante e, como tal, este é o meu número 1 leitura menos interessante de 2020. E tu, deixa-me também aqui a tua lista em baixo. O que é que tu achaste disto que eu mencionei aqui? Concordas, não concordas? Deixa aqui nos comentários. Se gostaste deste vídeo, subscreve, partilha, comenta, dá o like. Usa também aqui os links do canal para fazer as tuas compras e ajudar o canal a crescer cada vez mais. E como eu me despeço sempre...